Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando o último trecho do capítulo 19 do livro de 1 Reis, do verso 19 ao 21. O tema, chamado de Eliseu. O texto nos diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Sefate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Meus amados, revigorado e restaurado pelo Senhor, Elias obedeceu à sua voz e foi ao encontro de um homem chamado Eliseu, que ele iria ungí-lo para assumir o seu lugar como profeta. Quando recebeu o chamado, Eliseu aceitou de pronto, sem nenhum tipo de questionamento ou resistência. Procedeu como um servo genuíno. Antes de partir, honrou pai e mãe, os beijando. Cortou totalmente o elo com o passado recente, eliminando as juntas de bois. E iniciou sua missão cheio de misericórdia, compartilhando com o povo o que possuía, a carne dos 24 bois. Elias consentiu, desde que Eliseu não esquecesse do seu chamado. Muitas pessoas ficam inseguras diante do chamado de Deus para o servir. Com dúvidas, às vezes, pedem sinais e provas, se de fato o Senhor é quem está os chamando. Muitos têm medo das mudanças ocasionadas por um novo nascimento, a transformação em uma nova criatura, com características muito distintas do velho homem. Outros ficam receosos das críticas e pensamentos de pessoas próximas. O que iriam pensar? Eliseu não. Rapidamente se desprendeu de tudo o que podia impedir dele ir em frente, queimando a junta e matando os animais, provavelmente para garantir de que nunca mais voltaria para a velha vida. Mesmo assim, não menosprezou ninguém. Pelo contrário, demonstrou amor e respeito pelos pais, carinho e atenção por aqueles que conhecia, os alimentando. Todos nós temos um chamado de Deus para o adorar, principalmente aqueles que estão longe, que não têm um relacionamento íntimo com Ele. Há um chamado universal de Deus para todos os homens indistintamente, que consiste em transformar a sua criação em filhos, por meio do sacrifício de Jesus em favor de todo aquele que o aceitar como seu único e suficiente Salvador, para arrependimento e perdão dos pecados, revelando o verdadeiro sentido da vida. Há também um chamado individual, como o de Eliseu, que consiste em uma vocação ou orientação específica para fazer um determinado trabalho ou missão, de acordo com as características de cada um. Independente de qual seja o seu chamado, não tenha medo, aceite-o. Deus irá te capacitar. O propósito dele é que você tenha uma vida feliz, contemplada pelo seu amor. Não existe melhor forma de viver do que atendendo ao seu chamado. Aceite. 1 Pedro 2:21 diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.